Estamos aqui mais uma vez com o episódio do Destravando Mike. E hoje eu vou fazer esse episódio com a Tatiane. E ela vai falar sobre sobre imposto, gente. Vai falar sobre imposto com a gente aqui hoje e explicar como é que funciona o imposto aqui nos Estados Unidos. Tati, como é que você entrou na vida do imposto? Como é que você sabe sobre essas coisas aqui? Como foi, entrou? Mulher, eu me formei no Brasil, né? Vim pra cá tem 8 anos. E terminei a faculdade e vim embora, né? Na verdade, eu queria vir antes da faculdade, só fiz a faculdade lá mesmo porque eu ganhei bolsa. Falei, não dá, né? Vou ter que ficar. E você se formou nessa área? Eu me formei em administração com, como é que eles falam? Indicação para contabilidade. Esqueci o nome da palavra agora, mas indicação para contabilidade. Mas me formei no Brasil. Entendi. Aí terminei a faculdade e vim embora. Na hora, vim embora. Cheguei aqui, eu não sabia falar inglês, não conhecia ninguém. Então, foi assim, muito desafio no começo, né? Até me acostumar, muito meu pequeno, ele tinha 6 anos na época. Só eu e ele. Quantos anos ele tem hoje? Ele tem 14. Tem tempo já? Tem. 8 anos. 8 anos. Tem bastante tempo. Foi loucura total, assim, bem loucura. E aí, conheci meu marido, ele tinha uma empresa de construção de piscina e uma empresa de piscina, e ele precisava de alguém para ajudar ele nessa questão interna, né? Então, administração, contabilidade. E eu sabia, claro, a base do Brasil, não sabia a base dos Estados Unidos, mas aceitei o desafio, fui lá com ele, né? E aí comecei a ajudar ele tudo, e aí ficava batendo papo com a contadora, tentando entender o porquê, pegava os relatórios, pegava o imposto, ficava procurando o porquê de cada coisa. E aí comecei a estudar aqui, né, as leis daqui mesmo. Porque apesar de... Eu tenho muito cliente que fala assim, eu trabalhava num escritório de contabilidade no Brasil, então eu sei de tudo. Então, assim, apesar de ser contabilidade, ser imposto de renda, tem muitas regras diferentes. É bem diferente, em vários aspectos. Principalmente para quem tem empresa. Entendi. Principalmente para quem tem empresa aqui nos Estados Unidos, tem nada a ver com empresa no Brasil. Então, fiquei estudei bastante. Tava trabalhando com meu marido, né? Chegou uma hora que eu falei, não dá mais isso, preciso... Isso que é o meu negócio. Você é uma mulher empoderada e independente. Não, é muita coisa. É você casada, trabalhando junto, morando junto. Não, gente, deixa eu dar um break. Preciso juntar com eu. Deixa eu dar um break nesse negócio aqui. E aí, na verdade, não abri minha empresa na época, saí, fui trabalhar no escritório de contabilidade. Entendi alguma coisa, assim, das coisas que eu estava estudando, mas isso foi bem no começo quando eu cheguei aqui. E eu cheguei lá e ele simplesmente... faz isso, vira. E o cara na era de Miami. E ele ficava em Miami. Eu vinha pra cá, tipo assim, cada 2 semanas, às vezes uma vez por semana, fazer uma reunião com a gente ir embora. E aí... Ele basicamente falou, ou você nada ou você afunda. Tipo isso. E aí eu perguntava as coisas pra ele, tá, mas você já pesquisou? Você já olhou? Você já resolveu? Aí chegou um momento que eu parei de perguntar. Eu falei, não, peraí, tem que me virar. E aí chegou um momento em que eu vi que eu basicamente estava com a empresa nas costas. Eu tava com a responsabilidade, né? Claro, a empresa não era minha, nada disso, mas eu estava com a responsabilidade de make sure que tava tudo sendo entregue, make sure que os impostos estavam sendo feitos da forma correta e tudo mais. Eu falei, gente, isso não tá certo. Não tá certo. E aí, eu tinha perdido meu irmão na época. Sinto muito. E aí eu falei, não, gente, eu preciso de um break, né? Saí, falei, pedi demissão, saí pro Brasil, fiquei um mês no Brasil. Aí voltei e assim, não vou abrir minha empresa. Eu sabia tudo, Falei, não, gente, chega aqui. Saí, abri minha empresa. E aí foi assim, só pra cima. Só pra cima. Graças a Deus. Graças a Deus. E o que você diria que são as maiores diferenças de imposto, assim, do Brasil pra cá? Olha, é bastante coisa, tá? Em questão de taxação. No Brasil, aqui, por exemplo, a taxa da pessoa física, ela é variável, né? Falando de residentes, claro, não residentes. Falando de quem é residente, quem tem ou green card ou quem é cidadão. Então, por exemplo, a pessoa que ganha $20 mil, ela vai pagar 10% de imposto. Aí você ganha 30, você vai pagar 12. Você ganha 50, você tá pagando 20. Então, ela tem essa variável no momento do imposto de renda, coisa que no Brasil não tem. Aqui também você declara casal. No Brasil, se o casal... eles são... os dois trabalham, cada um declara o seu imposto.
Aqui não, Entendi. aqui você pode declarar junto e eu coloco a sua renda, coloco a renda do seu esposo, fica tudo no mesmo imposto. Mas você tem que declarar junto com seu Não. marido? Tem alguma vantagem? Os benefícios são maiores. São. Porque, por exemplo, você tem um valor de dedução standard, que a gente chama. Então, agora tá 14.900, né? Mas vai subindo durante o ano. Vamos supor que seja 13.000, vamos arredondar, né? Então, você tem 13.000 de isenção de imposto federal. Quando você é casado, você já tem o dobro. Você tem 26.000. Entendeu? Então, às vezes, eu ganhei 15, meu marido ganhou 15. Então, você vai pagar imposto em cima da diferença. Só que quando a gente está falando, lembra que eu falei que a pessoa física, você paga, dependendo de quanto você ganha, a sua taxa aumenta. Uhum. Então, às vezes, seu imposto seria muito maior. Entendi. Quando você declara o casal, você tem uma dedução maior. Tem também a questão de benefícios, de desconto de créditos, né, que o governo dá. E se você declara casado, declarando separado, eles cortam na hora. Porque eles entendem que você... Não é que você tá querendo esconder, mas que por que você tá separado se vocês moram na mesma casa. Por exemplo, o Obamacare, que é o seguro de saúde do governo, se você declara separado, você perde. Caramba! Mas aí, por exemplo, se uma pessoa tem documento e a outra não tem? Mas por quê? Porque se ela tem documento, ela vai casar e vai ter... O esposo vai ter também. Pode não acontecer naquele ano, pode ser um ano. Só que Não, se a pessoa, por exemplo, o green card não passa. passa, para esposo passa. Quando você tem um green card, você ganha um green card e daí você aplica como, olha, minha esposa, meus filhos, eles precisam estar comigo. E daí eles entram pendurados no seu green card, obviamente. Não, mas estou falando quando você, por exemplo, se você já mora aqui e você tem um green card, e você casa com uma pessoa que esteja legal. O green card não passa. Você pode aplicar para os 130. Que é, tipo assim, a gente tá casado. Se a pessoa tá ilegal, você tá falando. E aí a pessoa que tá com green card, ela só pode passar o documento depois que ela vira cidadã. Entendeu? Bom, tem regras e regras. Porque quando você tem o green card, você pode passar pro seu... para sua esposa, para seus filhos, para todo mundo. Agora, eles podem embargar, né, isso, eles podem não aceitar porque a pessoa estava ilegal, entendeu? Mas a Receita Federal, a parte do princípio que se você não tem documento, você não tem porque estar trabalhando. Entendi. Então você é dependente. Se você é dependente, é outra... Aí é outros 500. É outros 500. Então no imposto de renda a gente coloca de uma forma em que você não está trabalhando. Você é um dependente do seu esposo da sua esposa que tem o documento que pode trabalhar, entendeu? Entendi. Então a Receita ela sempre vai partir desse princípio. Você não tem documento, você não vai trabalhar, entendeu? Faz sentido. Nessa questão. Faz sentido. E quando você trabalha com clientes que, por exemplo, estão aqui, mas estão como turista ou estão como estudante, essas pessoas têm o direito de declarar o imposto de renda? Tem. Isso é uma coisa que acontece muito, né? Os clientes vêm para mim às vezes e falam, tá, de socorro, não sei o que fazer, eu apliquei pro meu IT number e trabalhei, a pessoa tá me declarando, eu não posso trabalhar, que eu tô com visto de turista, com visto de estudante. Então, acontece muito, tá? Tem como a gente fazer de formas, porque, por exemplo, é uma coisa que as pessoas confundem muito. Tá, estou com visto de estudante, não posso trabalhar no país, mas eu estou trabalhando ou eu estou estou ajudando alguém, e como é que eu faço a questão do imposto que a pessoa quer me declarar? Claro, né? Se eu estou te pagando um valor, eu não quero pagar imposto em cima do valor que eu estou pagando para você. Claro. Você que tem que se responsabilizar. Exatamente. Você teu, né? Você recebeu, você que paga por isso. E aí ela fala assim, mas eu não posso trabalhar. Como é que eu vou fazer isso? Eu falo, você pode abrir uma empresa. Não, mas uma empresa entra trabalho. Não entra. Porque empresa, você entra como investimento. Você é um investidor da empresa. Então, basicamente, você não entra como trabalha. Esse é um problema que tem bastante com a questão do IT number. Porque as pessoas chegam, uma coisa que me dói no coração até, porque eu vejo muito assim, eu fui falar com fulano, ele aplicou pro meu Tax ID, agora eu tô com o meu Tax ID, e as pessoas não sabem usar Tax ID. As pessoas não sabem usar IT number. E aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas acabam perdendo o documento, aplica para um EB3, alguma coisa, elas acabam se negando, a imigração negando, porque elas usaram o IT number errado.
Como é que usa certo? Depende do seu status. Por exemplo, eu sou um estudante, tá? Tem um cliente assim, tá, sou estudante, tenho uma empresa, então a pessoa usa a empresa, né, para pagar o aluguel, para pagar as coisas, receber alguma coisa e tudo mais. E eu estruturo de uma forma em que ela não está trabalhando, ela está investindo na empresa. Tá? Então, a empresa tem o CNPJ e a pessoa física, o dono da empresa, tem o seu IT number. Então, eu falo para eles, olha, seu IT number tá aqui, você vai usar para ir no banco e pegar o seu cartão de crédito para criar um score para você. Então, você tem que saber usar o IT number. Por quê? Chegou ali no final do ano, a pessoa tá me pedindo o meu W9, tá me pedindo a cópia do meu IT number para emitir um 1099. Não pode. Não pode. Não pode, porque daí a pessoa tá dizendo que pagou para você, pessoa física. Entendi. Então você tá entrando como um trabalhador e você tá como isso estudante. Então isso vai te prejudicar no futuro. Quando prejudica no futuro é mais numa questão dessa parte de documentos, essas coisas, mas implica em alguma parte legal? Tipo, você pode ter algum problema com a polícia, pode ter algum problema com a polícia do IRS, por exemplo, que é o leão, né, no Brasil. O leão. Depende muito do que foi feito. Tá? Já aconteceu de eu pegar impostos, por exemplo, que foram declarados de forma incorreta. Então, a pessoa não era residente, foi declarado como residente, a pessoa não tem direito, quem tem IT number, dependendo do visto da pessoa, né, imigratoriamente falando, ela não tem direito à aposentadoria, por exemplo. E aí, às vezes, a forma com que a pessoa, nesse caso, a forma com que declarou o imposto da minha cliente, ela estava pagando aposentadoria. Entendeu? E ela não tinha direito à aposentadoria. Claro que no caso dela, depois ela pegou o documento, então a gente juntou tudo e tudo mais. Mas pode te dar problema nesse sentido. Por exemplo, que você vai perder dinheiro. Que você está pagando uma coisa que você não precisa pagar. Não precisa pagar e não vai usufruir. Né? Se você não acertar essa questão imigratória, você não vai usufruir de aposentadoria no futuro, né? Então, uma que você perde esse dinheiro nessa questão, você pode ter problema com a receita, porque foi feito de forma incorreta, né? E tem a questão migratória. Então, por exemplo, hoje eu tenho um IT number, não podia trabalhar, foi declarado de forma incorreta, daqui a 3 anos eu vou aplicar para o meu EB3, ou casei, enfim. E aí isso vai ser puxado. Então, isso pode prejudicar. Entendi. E quando acontece alguma coisa assim, dessas coisas de errado, tem como... Porque, por exemplo, eu escutei uma vez que tinha um grande esquema rolando de pessoas comprando contas de Uber e dessas coisas assim, e usando, na verdade, documento de pessoas que existem. Então, a pessoa, por exemplo, estava tendo uma renda carimbada no social, no IT number dela, nessas coisas, que não era dela. E aí a Receita começou a investigar, foi um esquema gigante, uma coisa gigante que aconteceu aqui. E aí ela declarou errado, mas não estava errado porque tinha uma pessoa ganhando dinheiro com o nome dela. Basicamente é isso, né? É isso. E como é que você consegue corrigir esse tipo de coisa? Lógico que eu acho que nessa escala de coisa, a própria polícia investigou e viu que não fazia sentido. Mas vamos dizer que você declarou errado o seu imposto de renda. Ou alguém declarou errado, tipo, não tinha uma Tatiane, pegou um Zé Ninguém, que não sabia fazer nada, e foi isso que aconteceu. A pessoa declarou, sei lá, 30, a pessoa ganhava 20. Ou então declarou 15 e a pessoa ganhava 30. Como é que você conserta isso sem ser preso? Porque imposto de renda tem esse medinho. Tem esse medo. Fica bem seguro, né? A gente tem uma coisa que chama amendment, que é uma retificação no imposto. Então, a gente pode fazer uma retificação dentro de 3 anos. Então, assim, isso é uma coisa que é muito importante, assim. Inclusive, eu falo para todos os meus clientes, gente, antes de fazer qualquer coisa, senta, vamos conversar. Vamos, né, ver qual é o melhor cenário, porque a gente tem 3 anos, mesmo para retificação. Né? Então, nesse caso, essa cliente, por exemplo, eu não pude fazer retificação para ela, porque já tinha passado do prazo. Então, o valor que ela pagou lá para o imposto de renda aqui, para aposentadoria, ela perdeu. $3.000 que foi rasgado, entendeu? Então, assim, a gente pode retificar, sim. Se foi feito errado, a gente consegue voltar a retificar, mostrar para a Receita, olha, isso aqui foi declarado dessa forma, o real é esse aqui, e agora tá tudo certo. Então, a gente pode fazer a retificação, não tem problema, dentro de 3 anos. Então, assim, é muito importante
sempre tá muito em cima dessas coisas, né? Então, eu tenho clientes que, eu deixava lá o fulaninho fazer, ele fazia do jeito que ele achava melhor, jogava ali uns valores mesmo, tá tudo certo. E aí, quando começa a ter problema, às vezes o problema começou há 3 anos, ou às vezes começou há 7. E aí E a gente você não tem como resolver. infelizmente, Mas não. é verdade que, por exemplo, qualquer erro abaixo de US$ 10.000 o IRS tá se lixando? Isso não é real, tá? Eu já escutei isso algumas vezes. É. Não, mas eu só fiz US$ 50.000, assim, não tá nem aí pra mim. Eles vão ficar em cima de quem tem Quem 3 tem muito milhões. dinheiro, Não funciona dessa forma, gente. Isso não é real, tá? Já falo logo. A Receita Federal, ela faz uma forma que é um parâmetro, vamos colocar assim, tá? Então, eu tenho um parâmetro e eu coloco lá no meu imposto de renda, eu vou colocar nos 2 exemplos, tá? Eu tenho uma empresa que é uma empresa de contabilidade, tá? Então, eu coloco o código da minha empresa e informo para a Receita Federal que aquela empresa é uma empresa de contabilidade. E aí eu vou dar um exemplo aqui, que eu fiz US$ 500.000 e me sobrou US$ 100.000 de renda, tá? De lucro, perdão. Esse foi o meu imposto, tá? Só que as outras 20 empresas de contabilidade que estão na mesma área que eu também declararam US$ 500.000, só que elas declararam um lucro de 300 mil. Então, numa média, eu não poderia declarar uma renda de 500 mil e um lucro de 100, sendo que na média é um lucro de 500, e é uma renda de 500 e um lucro de 300. Então, o que acontece? Nesse caso, ele vai levantar red flag. Não porque eu fiz 100 ou porque eu fiz 1 milhão, mas porque eu saí do parâmetro. Então, Entendi. eu tenho uma empresa que eles vão comparar, claro, o local onde essa empresa está, qual é o tipo de serviço que essa empresa faz, qual é a atividade que essa empresa faz. Eles vão falar, não, tudo bem, ela está dentro do parâmetro, então... E aí eles vêm investigar, mas você pode ser, tipo assim, lógico que tem gente que sonega essas coisas, mas você pode ser só um péssimo gerente, né? Pode. E aí, tipo assim, você gastou muito, que você contratou muito acima do que era, ou então gastou muito dinheiro da empresa em marketing e no marketing errado e não retornou. Eles não vão fazer isso por causa de um imposto. Entendi. Tá? Não é porque teve um imposto lá, eles já vão vir e vão ficar em cima de você. Pode acontecer porque existe um sorteio, tá? Na Receita Federal, assim como a gente fala no Brasil, eu fui sorteado aqui pelo Leão. Sim, existe isso aqui. Então você pode ser sorteado, mas não falando de sorteio, falando de fato deles olharem os seus números, né? E ver que não, saiu totalmente do parâmetro. Isso pode acontecer, sim, e isso acontece também na pessoa física. Você já teve algum cliente que veio pra você e falou assim, bateram aqui na minha porta? Eles batem na porta ou é tipo um e-mail? Não, eles primeiro mandam carta. Eles mandam uma carta e falam, você tá com esse problema aqui, resolve. Aí você não resolve. Eles mandam fax, mandam carta, mandam a carta registrada, você assina. Se você não resolver, eles batem na sua porta. Graças a Deus, eu nunca tive cliente que bateu na porta, porque eles falam, aconteceu isso, a gente já resolve antes de chegar na porta. Ninguém foi preso, isso nunca aconteceu, mas sim, pode acontecer. Então, eles têm um passo a passo, né? Primeiro, eles vão mandar carta, eles vão pedir pra você resolver, vão te dar um prazo. Se você não resolver, sim, eles podem bater na porta. E aí, existe, eu não sei se é mito, mas eu acho que de que as pessoas que estão ilegais aqui pelo México, por exemplo, que elas não podem fazer um imposto de renda. Isso existe mesmo? Não. Inclusive, isso é uma coisa que eles conseguem juntar, tá? Porque às vezes a pessoa entrou pelo México com passaporte, ou não, a pessoa entrou pelo México sem passaporte. Eles nunca vão saber que você é você, primeiramente, né? Não tem como saber. No caso de você ter vindo com um passaporte, eles têm lá o seu registro que você teve o passaporte e vamos supor que você vai aplicar para o seu IT number. Quando a gente aplica o IT number, a gente apresenta o passaporte. Então, nesse caso, se for o caso eles forem atrás a fundo, eles vão descobrir que você é você. Mas assim, é 1 em 1 milhão. Tá? Porque eles não têm por que fazer isso, muito pelo contrário. A partir do momento a pessoa veio legal, veio pelo México, foi presa, enfim, começou a vida toda errada aqui. Mas naquele primeiro ano, no segundo ano, ela abriu uma empresa, ela tá pagando imposto, ela não tá devendo nada, ela não tem problema de multa de trânsito, ela não tem problema com. Enfim, ela tá redonda, né? Ela tá indo direitinho, eles vão te jogar de outra forma. Entendeu? Já vai limpando seu nome. Exatamente. Se for o caso deles pegarem e chegarem até você, for te julgar, ou for, olha, mas né, você começou tudo errado, eles já vão fazer de outra forma, porque você tá fazendo certo agora, entendeu? O problema é assim, que nem eu já tive clientes que eles chegam pra mim e falam assim, Tati, tô com um problema muito sério. Apliquei pro meu documento, eu tenho entrevista mês que vem, e o advogado quer todos os impostos de uns 5 anos. Você vai fazer o quê? Você vai chegar na frente do cara da imigração
Que você tá aqui há 5 anos e fala, não, eu nunca declarei imposto. Mas você tá aqui como? Você manteve como esse tempo todo? Entendeu? Então isso vai te prejudicar muito mais do que se você tivesse declarado. Porque você tá cometendo um crime, né? Tá Não cometendo pagando crime. imposto. Exatamente. Então, assim, o fato de você não declarar não é só uma questão de, eu tô fugindo da imigração, você tá cometendo um crime. Então, isso é muito sério. Às vezes o cliente fala pra mim, eu não preciso declarar os últimos 5 anos agora. Porque eu preciso mandar pra imigração, tem que levar né, na imigração semana que vem. E aí, assim, Vira uma correria. vira uma correria, você perde um dinheiro absurdo. E Porque tem mais chance de dar errado, porque... o cara vai ver que você acabou de declarar. É. A pessoa vai chegar lá na imigração, ele vai ver que você acabou de declarar. Ele vai ver que não foi uma coisa que foi declarada quando deveria ser. Você vai pagar um monte de imposto, de juros, de multa por atraso, de tudo. Então, assim, essa coisa de que a pessoa vai pelo médico, né, vamos fingir que a pessoa não existe, gente, isso é tudo errado. Porque você tá cada vez mais fazendo errado. Então, não é, claro, a gente espera que nunca aconteça nada com essas pessoas, as pessoas não se prejudiquem, não seja, enfim, deportada, presa, nada disso. Mas se acontecer, às vezes a pessoa quer se regularizar, sabe? E não consegue. Não consegue porque tá errado há anos. Às vezes, 5 anos depois a pessoa casou, beleza, vou ficar tudo certo agora. Mas isso é um dos motivos que eu queria trazer isso como tema do Destravando nos Estados Unidos, porque o que eu mais escuto é tipo assim, você não precisa se preocupar com o imposto de renda até você ganhar o documento. eu, eu não sei como, porque para você, por exemplo, ganhar por casamento, que seria o mais fácil, assim, de você se legalizar depois que você perde o status, você precisa ter um imposto de renda dado. Eles fazem questão de ter. Até os seus endereços dos últimos 10 anos eles pedem. Então você imagina se você trabalhar sem pagar o imposto de renda, como é que você não fica ruim? Tipo assim, se você pode não ter social para declarar. Todo mundo abre uma empresa uma hora. Foi aquilo que a gente estava falando. A pessoa não é porque ela tem o ITIN, o CNPJ, ela pode fazer tudo pela empresa, declarar o imposto bonitinho, não vai classificar trabalho, vai classificar investimento. Então, existem formas de fazer que não vai colocar como se você estivesse trabalhando, exatamente. E você está fazendo da forma certa. Né? Exato. Porque às vezes a pessoa fala, não precisa, tá tudo bem, tá tudo certo. Só que vai chegar lá na frente na entrevista, na imigração, o cara vai te indagar. Peraí, mas você tá aqui há 10 anos, o que você fez esses 10 anos? Nunca trabalhei não. Tá, mas você fazia o quê então? Você tinha que se manter. Tem que né? Tipo assim, eles não são... Não adianta você chegar lá e contar ABC que tá tudo bem, não. Eles vão te indagar. Sobreviver de fotossíntese. Exatamente. Pedir doação, pedir doação. Não, gente, isso não dá certo. Eles não vão acreditar. Então isso vai acabar te prejudicando uma coisa que não era necessária. Mas isso é uma coisa que eu venho martelando aqui, que as pessoas elas precisam ter um plano e elas precisam ter informação. Por quê? Porque quantas pessoas, não sei se você tá naquele grupo, um grupo grande aqui de Orlando de mães, amigas e tudo mais. Direto vai gente lá pedir tudo de casa. Cheguei aqui, não tenho nada. Eu não julgo a jornada de ninguém. Eu acho que se você tem uma vida ruim, você quer ter uma vida melhor, você tem que tentar e tudo mais. Mas vem com o mínimo de preparo. Porque, assim, ninguém tem obrigação de te ajudar. Não quer dizer que ninguém vá. Eu já ajudei bastante. Mas, assim, é uma situação que muitas pessoas acabam vindo com filho. E aí você, por exemplo, você se colocar nessa situação. No ruim, eu durmo na rua e pra mim tá tudo bem. Faço fome. Show. Tudo certo. Agora, você não pode submeter uma criança a isso. Então, tem um monte... Eu vi várias pessoas falando assim, eu tô com uma criança de 2 anos. Eu tô grávida, eu tô chegando, não tenho nada. Tipo assim, cara... E aí você já começa errado, aí não declara o imposto, aí continua errado. Vem com o mínimo de preparo. Entendeu? Então assim... E não só nessa questão financeira, mas na questão de conhecimento também. Porque às vezes a pessoa chega aqui e ela não tem, assim, situação financeira. Às vezes ela vem com condição para se manter 1 mês, às vezes 2, mas, gente, não é suficiente. Principalmente quando você tem um filho. E outra, você chega aqui, pelo menos comigo foi assim, eu cheguei aqui, você tem que pagar uma conta de telefone. Era 3 vezes mais caro do que eu achei que seria. Entendeu? Porque eu tinha que desbloquear, porque eu tinha que comprar um telefone, porque o telefone não funcionava aqui. Então, assim, às vezes, 1, 2 meses, 3 meses de preparo não é suficiente, né? Então, a gente tem que saber disso. E não só em questão de financeira, mas de conhecimento também. Eu vim com um filho de 2 anos. Chega aqui, não, eu vou trabalhar, meu marido vai trabalhar. Tá, mas seu filho não tem escola. Onde que você vai colocar a criança? Porque 2 anos de idade, o governo não dá escola. O que você vai fazer? E aí, para essas pessoas que, por exemplo, o pessoal que tá assistindo a gente... Não sabia que dava para fazer o imposto de renda. Todo mundo falou para eu não me preocupar. Meu Deus do céu, o que eu faço?
Dá tempo da pessoa se regularizar nesse sentido? Tipo assim, não tenho documento, não sei como vou ter ainda, ou tipo, tô estudando, não sei como é que eu vou. Não sei se eu vou aplicar para o AB2, para o AB3, para o AB5, por o que eu vou fazer, mas eu não quero correr o risco de ser negado ou de não ter essa oportunidade por causa do meu imposto de renda. Aprendi aqui no Destrava que eu posso ter e que eu vou fazer isso. Como que a pessoa faz? Quanto tempo tem de prazo para não ficar feio? Assim, eu não aconselho a gente declarar, por exemplo, 5 anos para trás. Tá? Não aconselho, uma, porque você vai levantar uma red flag absurda, tá? 2, porque você vai pagar muito imposto, muita multa, muito tudo, né? Nesse caso. E 3, porque dependendo da sua situação, então, eu tô estudando, eu não poderia trabalhar. Eu não posso abrir uma empresa para 3 anos atrás para resolver seu problema. Entendi. Então, assim, é claro que é o que eu falo para os clientes, gente, nós vamos sentar, vamos conversar, fazer uma consultoria para eu saber exatamente o que você fez de errado nesse tempo todo. Eu já pergunto, gente, o que você fez de errado? Fala pra mim. Vai soltando as bombas. Não esconde nada. Confidencialidade aqui, né? Consultora e consultor. Pra poder falar. Não, eu já falo, pode falar. Fala tudo que você fez de errado, não tem problema, conta. Porque com isso eu posso ver, não, tudo bem. Então, porque às vezes a pessoa fez alguma coisa no passado que eu consigo usar aquilo ali para ajudar e declarar um pouco mais. Ou às vezes, não, olha, não tem como a gente declarar mais, a gente só vai conseguir declarar o último ano mesmo. Ou não, nem o último ano a gente vai conseguir declarar, porque você não tinha um tax ID, não tinha uma empresa, não tinha nada, não tem como abrir uma empresa retroativa 1 ano, às vezes 2, né? Não tem como. Então, cada pessoa vai ter o seu. Vai ter o seu caso. Vai ter o seu caso. A gente sempre estuda o caso da pessoa para ver qual é a melhor opção, né? Mas a gente consegue sim resolver, né, para trás, para anos para trás, mas eu não vou dizer que a gente consegue resolver 3, 5 anos para trás. Tá? Então, isso é uma das coisas que eu tenho problema com os clientes, que eles chegam e falam, eu preciso dos meus 3 últimos impostos, ou 5 últimos impostos. Gente, como é que eu vou fazer? Eu não sou mágica, bebê. O que eu posso fazer é o que dá pra fazer, mas mágica assim não dá. Até porque você não pode sujar o seu nome, né? Também vem A minha mãe, isso, gente, é uma coisa, ensinamento de Dona Lucilena. Minha mãe, quando eu tava crescendo, ela me falava 2 coisas. Uma é, não anda sem documento, porque você vai morrer sem indigente, eu não vou saber nem que você morreu. Então, essa era uma. A outra é, minha mãe sempre falou que o meu nome, o nome da pessoa, é o bem mais precioso que você tem na sua vida. Por quê? A história que ela contava era o seguinte, para me assustar. Para me assustar, o que era verdade. Eu não sei nem se a história é verdade. Depois minha mãe, você me conta se é verdade. Mas a minha mãe falava que tinha uma menina que morava na nossa cidade, que ela era casada e ela tinha filho. Mas que essa menina era de uma outra cidade. Jesus. E parece que a menina passou o rodo na cidade. E ficou com fama de piriguete, né? Para não falar outra palavra, de piriguete. E que a minha mãe conhecia ela, era casada certinha, a vida redondinha pro pessoal da nossa cidade. E que uma vez ela estava andando na rua com uma outra pessoa que viu essa menina na cidade. E essa pessoa falou pra ela, essa mulher é mó puta. Mó piriguete. Mó piriguete. E ela é de tal cidade. E aí minha mãe me contava essa história pra falar que o que você faz em qualquer lugar, a sua fama chega. Não estou falando que a pessoa tá errada de estar solteira e namorar, não, tá, gente? A história que minha mãe me contava era essa. E não estou julgando a menina também, não. Mas, assim, é uma coisa que, tipo assim, isso ficou comigo. E não adianta você, vou mudar de cidade, vou fazer tudo certo. Vou mudar de país, não adianta. Vai chegar alguém lá no seu país falando que você é um mentiroso, que você passa a perna, que você sonega. E pra mim, é uma coisa muito séria ainda você com o país. Então, tipo assim, porque você tá sujando, eu não tô sujando meu nome com a Tatiana. Porque eu não paguei, tipo, pedi pra você fazer meu imposto de renda, você fez e eu não te paguei. Eu não tô sujando meu nome com você. Você vai sujar o meu nome para mais pessoas, provavelmente. Mas eu não tô sujando só com você. Eu tô sujando todas as minhas oportunidades naquele país. Não adianta eu sair daqui para ir pra Califórnia, para ir pra Nova York e falar assim, eu vou fazer diferente. Você pode até fazer, você pode até mudar, mas seu nome vai estar para sempre sujo. A pessoa sempre vai ter um pé atrás. Sempre. Que você vai fazer a mesma coisa. Que nem o cara que trai a mulher. Trai uma vez só, não, mudei. Às vezes a pessoa até muda.
Não vou dizer que não. Às vezes o cara mudou, é maravilhoso com uma outra mulher, tá tudo certo. Só que a pessoa sempre vai ter aquele pé atrás, porque Sempre. uma vez na vida você cometeu aquele erro. Então, não adianta você querer esconder. E com a gente é a mesma coisa, né? Até porque aqui a gente sabe que, infelizmente, né, muitos brasileiros cometem algumas coisas que não deveriam e acaba sujando o nosso nome também. Essa é uma outra questão. Você tá nos Estados Unidos, né? E aí você. Claro, as pessoas fazem algumas coisas às vezes porque quer, às vezes porque não tinha opção, né? Cada um tem a sua história, mas acaba sujando o brasileiro por uma coisa que outras pessoas não fariam. Então, você é brasileira, não, pra mim não serve. Cara, eu vou te contar. Uma vez, eu tinha 19, 20 anos. Eu comecei a trabalhar com 18 como babá. E aí depois eu saí e fui procurar outras coisas para trabalhar. Eu nunca parei de trabalhar, eu sempre fui muito ativa. E aí eu fui num restaurante português que estava abrindo, porque na época eu não sabia muito o que eu queria fazer, eu só queria trabalhar e juntar um dinheiro, eu estava fazendo faculdade e queria. Tava no foco de juntar dinheiro. Meu foco sempre foi independência financeira. Então eu tô sempre ali pensando como é que eu vou chegar lá. E aí eu fui nesse restaurante, o restaurante era português. Eu sentei com um cara para eu entreguei meu currículo, sentei com um cara para fazer entrevista. O cara virou para mim e falou assim: "Você é do Brasil, né?" O cara: "Você é do Brasil, né?" "Sou do Brasil." "Mas de onde que você é do Brasil?" "Eu sou do Rio de Janeiro." "Ah, você é carioca? Lá as pessoas roubam muito, né?" Sacanagem. Eu olhei para ele e falei assim: "Não. Como qualquer outro lugar, tem pessoas que são sem caráter, mas não é todo mundo rouba muito. Tem muita gente que é muito trabalhador, muito honesta. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas. Mas o cara nunca mais me chamou. Não te contratou. Não me contratou. Por causa do histórico. Ou por causa do histórico, por causa da resposta que eu dei É, pra ele também, né? Mas eu também ia levar essa, ah, você é carioca, então você rouba? Não, Não. não deveria, não. Tá zoando você falar isso assim na minha cara? Sim, tá, porra. Tá me tirando. E aí, mas é isso. É exatamente isso. Você não só se queima, como você queima Não, o país, tudo, né? o que me deixa brava é quando a pessoa tenta queimar a outra. Tem um amigo meu que foi trabalhar com um cara. Pô, esse meu amigo chegou tem pouco tempo, mas super certinho com tudo dele. Tudo super certinho. Aí ele saiu de um trabalho, foi trabalhar com esse cara que prometeu um salário maior, uma comissão maior, mostrou um sonho, né? E eu falei pra ele, eu falei, ó, toma cuidado, porque aqui é difícil, as pessoas são complicadas. Então, vai devagar. Ele foi, vendeu, trabalhou, fez o que tinha que fazer. Passou 2 meses, o cara não pagou ele. $6.000. Só que o cara não só não pagou ele, o cara não fez nenhum dos projetos que ele tinha vendido pro cara. Meu Deus. E aí, sabe o que o cara começou a fazer? Falar que ele que era o cara que estava enganando os outros. Nossa. E eu sei que ele não é, porque ele trabalha em outra empresa hoje em dia, que ele não tá fazendo e ele nem fazia antes de fazer isso. Então, assim, o cara não pagou ele, enganou os clientes e tá botando no dele. Uhum. Isso me deixa assim. É revoltante. Se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria, mas assim, me deixa revoltado. Não, é revoltante. É revoltante. As pessoas, de fato, elas se aproveitam das outras. Demais! Assim, muito. E isso gente, isso é extremamente importante escutar, ver todos esses podcasts, porque as pessoas aqui, elas chegam e realmente elas não têm conhecimento. E as pessoas se aproveitam, sim. Se aproveitam Muito. da falta de conhecimento, se aproveitam da falta de língua, tudo elas se aproveitam. Eu tenho um cliente, assim, vira e mexe, vamos fazer um imposto, aí o cara tem um carro. Ela falou pra ela, me manda um contrato do carro, porque às vezes eu posso tentar depreciar, colocar uns juros, né? Ver qual é a situação pra ver o que a gente consegue fazer. Aí eu olho, tipo, 27% de juros. Nossa! Eu olho, cara, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. O cara chegou há 3 meses atrás, sabe? Como é que tá pagando 27%? Não, é tipo assim, uma maldade. Ah. Pra mim isso é maldade, porque a pessoa acabou de chegar, a pessoa às vezes não tem condições financeiras, né, de estar com carro, tá tendo um carro pra poder trabalhar, pra poder se locomover, levar a criança pra escola, enfim. E eles não têm. O que é uma taxa de juros normal para quando você compra um carro? Ah, depende. Agora tá em cerca de 7, 8. Para quem tem ou não tem documento?
Então, aí que tá, né? Quando você tem documento, por exemplo, eu troquei meu carro agora, final do ano passado. Desculpa, em agosto, eu acho. Se não me engano. E eles me ofereceram uma taxa de 2,99%. É. Pessoa que sabe fazer imposto, que tem sabe mexer no credit store, faz assim, milagre. Eu nem acreditei, eu nem acreditei. Na hora eu falei, não, você tá galera. Cara, eu comprei um carro parcelado também. Meu credit score é quase 800. Quase 800. Tudo. Sempre paguei, como eu falei, meu nome é muito importante pra mim, então eu sempre pago tudo bonitinho. Sempre sou muito certinha com as coisas. E aí, o que eu consegui foi 9. Então, aí tem a épocas também, né? Por exemplo, meu marido, ele comprou o carro, eu comprei em agosto, ele comprou em dezembro. Trocou o carro dele em dezembro. E a gente rodou o meu, rodou o dele, pra ver o que era melhor pra gente fazer. E ele conseguiu uma taxa de 5,99. Não foi uma taxa ruim, Não. mas foi totalmente diferente da que eu peguei 4 meses atrás, 5 meses atrás. Absurdo. Entendeu? Eu tô quase a trocar meu carro agora. Pra ver se eu consigo uma taxa de 2,5%. Você tá maluco? Mas foi. E você vê, foi o quê? 4 meses de diferença. E foi uma diferença de 3%. É bastante coisa. É Né? bastante A gente tá coisa. falando de um financiamento, é muita coisa. Então, assim, tem épocas, é claro, né? Que você vai pegar um juros mais caro, porque o juros está mais alto, né? Não tem jeito. Mas também vai contar muito o que você tem. Então, assim, às vezes a pessoa chega aqui, infelizmente, ela não tem um histórico. Né? Esse é a palavra, né? Não é nem uma questão de ter score, não ter score, não tem histórico, não tem uma conta no banco, não tem extrato bancário. Nunca pagou um financiamento. Nunca pagou nada, não tem, mas no Brasil era tudo certo. Infelizmente, isso não conta aqui. Não traz pra cá, entendeu? Então, sim, pode acontecer da pessoa chegar aqui, ela vai acabar pegando um juros mais alto do que você que já tá aqui, que tem um histórico, não é nem só a questão do crédito, mas tem um histórico, ela vai pegar um juros mais alto, sim. Mas o juro mais... O que você diria que é tipo um teto? Pô, é muito difícil você pegar mais, por exemplo, você falou 27% é absurdo. Não, absurdo. Pra uma pessoa que chegou, o teto seria tipo 15. 15. Até 15 tá certo. 12,5, 13. E isso é uma coisa muito louca, porque eu achava que a porcentagem para você comprar o carro, eu achava que a porcentagem de juros já era pré-determinada pela financeira. Mas parece que o cara que tá vendendo o carro, ele pode ajustar, né? Não só isso, mulher. Isso é uma outra dica aqui que eu vou dar pra vocês. Vocês não contem pra ninguém, hein? Chega... Não conta pra ninguém, internet. Você chega lá na loja pra comprar o carro e aí você fala assim, eu gostei desse carro aqui, eu quero esse carro aqui. Ah, tá bom, 12% de taxa. Aí o que acontece? As pessoas que estão chegando agora que não assistiram a gente, elas vão lá e elas aceitam. Como é o caso desses meus clientes, que eu olho 27%, 20% de suficiente. Não. O cara fala pra você, 20%. Ah, desculpa, pra mim não dá. Pra mim não dá. Ah, deixa ele falar com o financeiro. Ele vai, volta. 18%. Ele vai, volta. Quando você sai de lá com 8%. Então, o que acontece? Eles têm, sim, esse poder. Eles colocam por quê? Eles ganham comissão. Eles ganham comissão disso também? Em cima do valor total do carro. Quanto mais juros você paga, se você pegar o seu contrato do carro, você vai ver que lá aparece assim, o valor de down, o valor de juros e o valor total do carro. Eles ganham uma comissão em cima do valor total. Ou seja, se você está pagando 10 mil de juros ou se você está pagando 20 mil de juros, isso vai fazer total diferença no bolso dele. Gente, vocês sabiam disso? Eu não tinha ideia. E eu tô aqui há 10 anos. Eu achava que a comissão era... Porque assim, por exemplo, a taxa de placa, essas coisas assim, não entra na comissão do cara. Mas eu não sabia que os juros entravam. Que entra o valor total. Até porque, veja bem, para financeira, compensa que você pague um juros maior. Lógico. Então, ela não vai obrigar o cara a te vender um juros maior se ele não vai estar ganhando nada com isso. Entendeu? Então, assim, eles querem te vender um juros maior, sim, porque todo mundo se beneficia. Ele atinge a meta de vendas no mês, a financeira adora ele vai ser o vendedor do mês, etc, entendeu? Então, tem toda uma coisa por trás. Mas a questão é que as pessoas que chegam, elas não sabem. Então, ele sempre vai te oferecer os juros mais caros, sempre. Isso é um fato. Você pode, a próxima vez que for comprar carro, você chega lá, você vê o juros mais não vou pegar. Com meu marido mesmo, agora em dezembro a gente foi, primeiro juros que ele ofereceu 9,5, eu falei, de jeito nenhum. Não. Aí ele foi, voltou 8, voltou 6. Não. Aí como eu sabia que a taxa de juros estava em torno de 6 e 7, sabia que a gente não ia conseguir muito mais
muito menor que isso, né? Eu sabia que a gente tinha ali um mínimo. Então, quando ele chegou em 5, eu falei, não, tudo bem. Tá justo, entendeu? Mas assim, ele sempre vai chegar com a mais alta. Então, cabe a você não aceitar. Gente, mas eu vou virar briguenta na concessionária a próxima vez. Próxima vez o vendedor vai ter um trabalho que ele vai fazer a caminhada dele da semana indo e voltando lá do negócio. Mulher, a gente chegou lá pra comprar o carro dele, era tipo 10 horas da manhã. E aí chegou lá, ele já escolheu o carro na hora, que já sabia o que ele queria, a gente deu uma voltinha, ele já escolheu tudo certo. Sentamos na mesa do cara, era tipo 11h30. E foi lá, e foi, vai e volta, e juros altos, não vamos. Quando foi 3 horas da tarde, 3 da tarde, tá? Eu fui num fast food, comi na mesa do cara, nesse nível. 3 horas da tarde, ele pegou, não, eu tenho que ir embora, que eu tenho que buscar meu filho, eu tenho que ir embora, que eu tenho que buscar meu filho. Depois ele arrumou a taxa de 5% assim. E 2 Foi segundos, rapidinho, né? foi. Então, assim, as pessoas infelizmente não sabem disso. E é normal, porque é aquilo que a gente estava falando, não é só uma questão da pessoa vir preparada em questão financeira. Você tem que vir preparada em questão de conhecimento também. Porque às vezes você vai estar pagando o dobro de uma parcela que você não precisava. A minha mãe, ela me deu o meu carro zero. Milhões de anos atrás. E quando a gente foi fazer compra, minha mãe levou meu pai. Por quê? Porque o meu pai, ele é o tipo de cara que ele consegue te vender qualquer coisa. Então ele conhece vendedor de longe. Aí a gente foi comprar, era um CHR da Toyota, um carro popular, mas foi o ano que lançou. Os caras queriam vender, eu acho que o carro por... Eles viram para uma família de brasileira, era meu primeiro carro, sei lá. Eles queriam vender o carro por 26, 27 mil. Sim. Cara, meu pai sentou lá e falou assim, eu não pago um centavo mais que 19. O vendedor, não, eu consigo baixar para 22. Meu pai, 19. Cara, não, eu consigo. 22 é o mínimo. O cara falou assim, meu pai falou assim, então a gente vai na outra loja do Toyota. Vou ver o que eles conseguem fazer pra mim lá. Aí a gente ficou em briga, a gente ficou passeando pelas Toyotas, porque ficou uma Toyota brigando com a outra Toyota pra ver quem que levava a venda do carro. Então, quando a Toyota de lá baixou o preço, a outra falou, não, eu baixo mais, volta aqui que eu baixo mais. Aí, vamos pra lá. Cara, foi uma loucura. Eu nunca tinha comprado um carro na vida, mas foi uma loucura. Chegou numa hora que eu acho que meu pai cedeu, porque o cara já tava chorando. O cara já tava assim, moço, eu não consigo, eu juro pra você que eu não consigo abaixar o preço desse carro, eu não consigo mais. Eu acho que fechou em, tipo, 19.600, alguma coisa assim. Mas agora ele pagou 10 mil a mais. 10 mil, É leilão, gente, é isso que eu falo, é leilão. E se você não sabe disso, se por exemplo tivesse só você e sua mãe, se vocês não soubessem disso, vocês iam pagar os 27 reais. Porque não é nem porque a gente não tem conhecimento, não tem. E o meu pai na época, ele não falava inglês, ele falava espanhol. Então ele tava falando com os hispanos. Só que uma das concessionárias tinha uma brasileira. E aí ficava o meu pai e minha mãe falando com a brasileira, no outro era com o hispano. Aí ia meu pai, minha mãe e meu pai falando com o hispano. Voltava meu pai e minha mãe com o brasileiro. E assim, uma loucura. Mas isso é uma das coisas que eu falei no outro vídeo que eu tava fazendo sobre transporte, né? Que é uma das coisas que, tipo assim, você tem que negociar. Porque o cara, ele vai... Se ele vê que você chegou aqui com brilho no olho, tá milhão, ele vai querer te passar a perna. Então, e é o que eu falei. Eu falei isso também no vídeo de visto. É aquele negócio de, tipo assim, o cara vê o outro como otário. Ele não vê como uma pessoa que tá querendo criar a vida, que tá querendo chegar, que tá buscando oportunidade. Ele fala assim, ali, minha oportunidade de ganhar dinheiro. Ele te vê como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ele não quer nem saber se você precisa, se não precisa, se você tá bem, se você tem família, se você tem dinheiro pra comprar comida na mesa. Ele não quer Ele quer saber de bater a meta dele. É a oportunidade de eu ganhar meu dinheiro e eu ganhar muito mais dinheiro do que eu normalmente ganharia, então o problema é teu. Exatamente. E é o que eu falo, isso é uma coisa que a vontade de estar aqui fazendo isso é exatamente aprender, porque é uma ótima oportunidade de aprender, e de informar, porque, tipo assim, eu não gostei de passar por essa situação de, tipo, ir na Toyota e ver que eles estavam cobrando um preço muito acima, e se meu pai não estivesse lá, eu provavelmente estava ferrada, entendeu? E não gosto que outras pessoas passem por isso. Não, é revoltante, assim, é revoltante. Eu não sabia disso.
Eu não sabia desse negócio de juros, eu não sabia. Ah, Tipo assim, quem me falou isso foi meu marido. Ele falou, não, pera lá, a gente tem que ir lá, a gente tem que... A gente vai perder um tempo lá. Eu, não, pelo amor de Deus, a gente vai perder um tempo lá, mas a gente vai conseguir. Então, assim, era uma coisa que eu também não sabia. Se eu fosse comprar um carro sozinha, eu provavelmente ia pegar um juro super alto, assim, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa buscar conhecimento. Porque eu vejo aquelas coisas, dá vontade de chorar. E não só juros de carro, juros de cartão de crédito, tudo. Você acaba pagando. Então, assim, acaba ficando muito mais difícil para a pessoa se estabilizar no país, para a pessoa conseguir de fato, né, construir uma vida, né, para ela, às vezes para a família, vira uma filhos. experiência frustrante. Exato. Era pra ser uma coisa boa e vira uma frustração. Mas é o que eu falo. Eu acho que eu não sei exatamente como é no Brasil, porque minha vida adulta foi aqui, né? Eu vim pra cá com 17. Então, assim, a minha vida adulta, eu vou pro Brasil, eu esqueço que não pode devolver. Às vezes eu compro a roupa sem experimentar, porque eu não tô com paciência. E aí eu vou tentar devolver, a loja não deixa. Ou, tipo assim, vou trocar, já passou, tipo assim, passou 3 dias, você não pode mais trocar, sei lá, uns bagulho assim. Aí, quando eu tenho a sensação de que aqui não existe a palavra inegociável. Não existe. Você consegue negociar seu salário, Tudo. você consegue negociar. Tipo assim, se é um bom trabalhador, é difícil encontrar um bom trabalhador, uma pessoa que você tem empresa, você deve saber disso. Tipo, uma pessoa que tá lá, que faz, que quer acontecer, que não tá só procurando uma oportunidade de ganhar Que dinheiro. vai te largar a qualquer momento. Que vai te... Não. É difícil você encontrar uma difícil. pessoa assim. Então, se uma pessoa que é assim, você vê que ela é assim, quiser negociar o salário, você não tá aberto a isso? Claro. É sempre assim, porque quem ganha, ganha. Então, tipo assim, tudo é negociável. Você vai fazer um cartão de crédito, você consegue negociar os juros do cartão de crédito. Você vai comprar um carro, você consegue negociar os juros, o preço, comprar uma casa. Você consegue negociar tudo. Então, tipo assim, isso é uma coisa que as pessoas precisam ter essa consciência. Eu não sei se no Brasil você consegue ter essa negociação assim tão aberta. Eu acho que não. Mas aqui a pessoa tem que saber que pode. Não, aqui é o país das oportunidades, é o país do gain-gain, né? Que a gente chama. Então todo mundo ganha. Você só precisa saber que você tem o direito de ganhar também, não só. Porque tem isso, né? O pessoal no Brasil fala assim, só quem ganha é quem tem negócio, quem tem dinheiro, não sei o quê. Aqui, se você souber ser tão vendedor quanto vendedor, você consegue o seu também. Consegue. E isso é muito importante, assim, eu acho, inclusive, parabéns por isso que você está criando, porque, não, eu vejo muita gente sofrendo muito, sabe? Eu não falo nem só em questão financeira, mas em absolutamente tudo. Tudo mesmo, assim, as pessoas sofrem muito, às vezes as pessoas chegam, assim, pra mim, com uns problemas tão absurdos, sabe? Que se vocês tivessem, um pouquinho antes de tomar aquela decisão, tivesse ido atrás, tivesse, né, tentado encontrar informação, de repente conhecer pessoas que, né, de fato falem a verdade, porque isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Eu vejo muita gente, mas fulaninho falou isso. Não, gente, não, toma cuidado, procurem pessoas que saibam o que estão fazendo, o que estão falando. Mas é exatamente isso, eu tava falando, eu acho que eu vou falar isso, acabar falando isso em todos os vídeos do Destrava, que a pessoa vem a milhão, e aí ela vem, tipo assim, vende as coisas dela no Brasil, compra um negócio caro aqui, um carro caro, uma casa cara, não declara imposto de renda. E aí o que acontece? Ela vai só se frustrando, porque ela vem com um sonho que as pessoas que estão aqui e são irresponsáveis ou são babacas estão vendendo e que ela não vai conseguir manter. Então, assim, a pessoa vem pra cá pra ficar numa condição de vida horrorosa, porque ela começa a se endividar e pra acabar com a dívida, depois de estar com tudo de taxa, de imposto, de juros, é um absurdo. E aí, para ela conseguir se. Aí ela começa, ela estava no zero, aí ela baixa para o negativo, para depois ela conseguir voltar para o zero, para depois conseguir criar alguma coisa. Ela consegue sair dessa situação? Consegue. Mas quanto tempo ela não perde que ela podia já estar saindo do zero ou vendeu as coisas? Comprou um carrinho maneiro, alugou um quarto, ao invés de alugar uma casa gigante, ou então alugou um apartamento para a família e vai construindo e vai declarando imposto, e vai se juntando com pessoas que querem o bem, que querem que isso aconteça, né? Sim, isso é muito importante, assim, não escutar todo mundo. E às vezes, eu não digo nem que as pessoas, elas são maldosas, sabe? Às vezes a pessoa realmente não tem conhecimento. Ela não tem conhecimento, ela não quer dizer pra você que ela não tem conhecimento, ela acaba, porque o fulaninho me falou isso, hoje você tem que fazer isso. Não, não é assim, sabe? Eu tive um cliente que chegou, acho que, sei lá, 2 dias atrás. Não, porque eu fechei minha empresa, fiz não sei o que, não sei o que. Eu falei, quê?
Como assim? Por que você fez isso? Não é assim que faz. Que o processo. Não, porque o carinha, ele falou pra mim que eu não posso ter, que não é assim que funciona. Eu fechei tudo. Falei, meu filho, Por que você não falou comigo antes? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E ele já tinha feito. Aí já Já tinha feito, por quê? Porque ele escutou uma outra pessoa. Às vezes é difícil, eu entendo que é difícil, porque às vezes você confia na pessoa, né? Chegou aqui a primeira pessoa que te acolheu, enfim, tudo isso, eu super entendo. Mas sempre tem que procurar a ajuda de um profissional, sabe? A gente estava falando aqui nos bastidores, antes de começar o podcast, exatamente sobre isso. Exatamente sobre A gente estava falando que como as pessoas, por exemplo, elas vêm... Tem muita gente que vem em mim, eu tô aqui há 10 anos, a pessoa fala comigo assim, pô, Helena, você sabe resolver tal coisa? Se eu não sei, primeiro eu falo, não sei. Eu sei quem sabe. Aí eu passo o telefone da Tati, eu passo o telefone da Eleonora, eu passo o telefone do Thiago. Eu não sei resolver, eu posso até encontrar, provavelmente, muito provavelmente, que eu sou uma pessoa muito bem conectada, vou saber quem que vai conseguir te ajudar. Mas eu não sei. Eu posso falar assim, talvez, mas não vai na minha. Você tem que procurar, é igual aquele negócio. Por que você, casado, vai pedir conselho de relacionamento pra uma pessoa que tá solteira? Por que você vai pedir conselho de documento para uma pessoa que está ilegal? Ou que uma pessoa que não me fala sobre imposto de renda. Eu não declaro, não. Mas você não tem que declarar também. Eu acho que você também tem que declarar. Você não pode declarar. Você estudou? Você trabalhou com isso? Você sabe do que você está falando? Não. Então, cara, não quer procurar um profissional? É economia porca. Você não tá gastando. Você tá deixando de gastar dinheiro pra gastar mais dinheiro lá na frente. Igual a Tati falou. E às vezes não só dinheiro, às vezes te custa muito mais do que dinheiro. Às vezes te custa você tá aqui, às vezes te custa uma deportação. Oportunidades. Exatamente. Às vezes te custa oportunidades. Você não vai pra frente, ou você não vai ficar rico, ou você não vai fazer um monte de coisa porque você não gastou aquele dinheiro com um profissional como a Tati para poder saber as informações que é a mesma coisa que vocês estavam falando da pessoa chegar aqui e comprar o último carro porque quer mostrar pro Brasil, quer mostrar para todo mundo que tem dinheiro, comprar o carro, a casa mais cara, e aí não faz uma consultoria. Não só de contabilidade, mas uma consultoria com advogado, enfim, várias coisas assim para você saber o que você está fazendo, saber como começar. Você opta por comprar um carro mais caro por status, um telefone mais caro, ao invés Tá falando nos Estados Unidos aqui, ó, de BMW. Exatamente. BMW, cacete. Tá conseguindo nem pagar as contas. Tá conseguindo... Não paga uma consultaria, não paga um advogado. Tá ilegal e tá andando de Ferrari. Sei lá, cara. Pelo amor de Deus, gente. Não, gente. Procurem profissionais, entendeu? Porque é necessário. De novo, vem devagarzinho. Chega de mansinho. Pra quando você for fazer... você tá a milhão com as informações que você precisa. Para dar certo. Para dar certo. Exatamente. É o que eu sempre falo. O podcast não é para motivar, nem desmotivar ninguém de vir para cá. É para passar as informações de verdade. Quer vir? Vem. Não quer vir? Não vem. Mas se você quer vir e vem sabendo que o imposto de renda é uma coisa importante, vem sabendo quanto que custa. Fala nisso, quanto que você cobra para poder fazer o imposto de renda de uma pessoa física e de uma empresa, e para dar uma consultoria também para as pessoas terem uma noção, por exemplo, de quanto que custa isso. É lógico que varia de profissional para profissional, a gente está falando da Tati, mas, né? Para as pessoas também, por exemplo, vou falar com o cara está me cobrando, sei lá, 2.000. Só pra falar. Só pra... Não, eu cobro, acho que é 165 a consultoria, que é pra gente sentar, como eu falei, né? Você me conta todos os seus problemas, tudo que você fez de errado, ou às vezes não fez nada de errado, né? Olha, tá, estou querendo ir, ou estou aqui, acabei de chegar. Eu fiz uma consultoria, acho que na terça-feira com uma cliente, ela falou exatamente isso. Tá, acabei de chegar aqui, eu quero saber o que eu faço, como eu começo, o que eu faço, a situação é... Assim, definida. Eu falei, parabéns pra essa cliente. Se todo mundo fosse como você, a vida seria mais fácil. Não só pra mim, mas pra eles também, né? Então, assim, ela já foi, anotou tudo, não tá bom, tem que fazer isso. Então, a consultoria é pra gente fazer isso, fazer esse planejamento, né? Não é exatamente um planejamento tributário, é um planejamento de vida mesmo, né? Olha, não, você vai ter que abrir uma empresa, você vai ter que... se você for comprar carro, faz dessa forma, faz daquela forma. Então, a gente faz essa consultoria, é extremamente importante, tá? Tem o imposto de renda, a questão da empresa, a gente tem diversas empresas aqui, né? Então a gente tem corporação, a gente tem a LLC, a gente tem a solo member, a gente tem a Scorpio, então cada empresa tem um custo.
O imposto ele varia de 310 a 450, então vai depender de qual é o imposto, né? De como vai ser estruturado isso. O imposto da pessoa física, eu mudei os valores agora, na virada do ano. Eu não tô nem por isso, né? Eu não lembro de ter pagado isso aí, não. Eu lembro de ter pagado outro valor, mas tudo bem. Não, a gente reajustou agora na virada do ano. Preciso ver lá com o financeiro, mas é mais ou menos isso. E da Mas eu também sempre pego seu desconto de Black Friday. Tá vendo? Aí, ó. Eu sempre pego seu desconto. Gente, eu sou cliente da Tati há 5 anos. Essa é a primeira vez que a gente tá se vendo pessoalmente. Mas eu confio tanto nela, tudo que acontece. Tati, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? Porque surgiu uma nova não sei o que, um novo não sei o que lá. Porque eu sou prevenida também. Eu tenho meu e-mail já todo com o IRS, com as novidades. Eu já falo também, já pergunto. E a Tati é maravilhosa, gente, porque aconteceu uma mudança. Por exemplo, eu tenho uma LLC. Teve uma mudança de um formulário que você tem que mandar. Eu não preciso nem esperar o IRS me avisar. A Tati já me manda uma mensagem, já fala assim, minha filha, tem que preencher isso aqui, vamos embora. Eu acho maravilhoso porque eu não tenho que ficar sempre pesquisando por essas coisas. Eu me mantenho legal e direito e coisada pela Tati. Não, a gente tá aqui pra isso. Justamente, não se preocupe, a gente tá cuidando de tudo. Eu acho maravilhoso. Eu pago feliz da vida. Não, isso é bom. O IRS nunca tá me mandando mensagens. Nunca. Nunca. Assim, eu fico muito orgulhosa e feliz mesmo, porque eu vejo assim que os clientes estão tão bem, sabe? Então, isso pra mim é o mais importante, porque eu vejo que eles não estão tendo problema, sabe? E eu te recomendo pra todo mundo. Gente, eu não chamei ela aqui. Primeiro que a gente não é amiga, né? A gente tá literalmente se conhecendo agora. Por isso que teve uns bastidores antes também pra gente se sentir à vontade uma com a outra. Porque a gente só conversava por mensagem. E aí, na verdade, quando eu comecei com a Tati respondia o próprio WhatsApp. Hoje em dia eu falo com os secretários dela. A mulher tá muito chique, essa mulher. Mas, e a gente começou assim, e eu gosto do trabalho dela. Depois que a gente começou, teve, eu acho que uma vez que eu fiz imposto de renda com outra pessoa, mas não foi porque eu quis, me obrigaram. Eu juro pra você que me obrigaram, porque eu tava passando por uma situação e aí não dependia só de mim o imposto de renda. E aí eu precisei fazer com outra pessoa. Odiei. Odiei, não quis mais fazer com essa pessoa nunca mais na minha vida. Falei, Tati, estou de volta, me perdoa, por favor, porque não foi a minha intenção sair de você. Mas eu te recomendo para todo mundo, porque eu gosto muito do seu trabalho. Eu acho eu nunca fiz a consultoria, tô até ofendido de não ter sido oferecida essa consultoria, mas vou perdoar porque ela tá aqui dando essa consultoria pra gente. Não é? Mas eu gosto muito do seu trabalho. Gosto muito, muito, muito. Eu recomendo pra todo mundo. Eu falo, vai na Tati. A pessoa fala assim, imposto de renda, Tati. 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 É assim, o pessoal pergunta nos grupos do Facebook, Tati. E eu vou indo de recomendação assim. Então, gente, imposto de renda, Tati. Tá? Porque vocês podem até procurar outra pessoa, mas eu, Helena, dou o selo de qualidade Helena na Tati. Que linda. Não, é bom. E é importante isso, sabe? Porque, como eu falei, como o exemplo do carro, me dói ver as pessoas sofrendo, sabe? Então, assim, a gente precisa realmente fazer esse background, sabe? De ver o que a pessoa tem e o que não tem. O intuito aqui é, de fato, resolver a vida, sabe? Que você vá fazer a sua empresa, trabalhar do jeito que você quer, fazer o que você quer, mas sabendo o que você tá fazendo, sabe? Sabendo o que você tá fazendo da forma certa, até porque é uma paz de espírito, né? Tipo assim, essas que nem, eu não vou declarar imposto, não preciso, tô nem aí. Você acha que essa pessoa tá, sabe, bem, tá fazendo as coisas tranquilo? O jeito dela tá bem é sendo leiga, né? Porque tem gente que não entende o que é imposto de renda, não sabe o que é. Assim, pode ser, mas eu acho que a pessoa que sai do Brasil, sabe, pra vir pra cá, ela já rodou com o negócio de passaporte, com visto, teve que transferir dinheiro pra dólar. Tipo assim, não tem como essa pessoa ser tão leiga, assim. Ela pode ser leiga em assuntos, claro, não, meu marido sempre cuidou, não sei, entendeu? Meus pais sempre fez pra mim, não sei do que se trata, tudo bem, né? Existem sim, mas, poxa, tu já saiu do Brasil, tu tá aqui, sabe? Já deu um upgrade. Dá um Google, nem custa nada, dá um Google. Tu já deu um upgrade tão grande, sabe? Uma mudança tão grande, o que custa, né? Fazer um esforcinho a mais pra ter uma...
Não só por você, né? Foi como você comentou, às vezes a pessoa vem com filho. Mas isso foi uma das coisas que eu tinha certeza que eu queria. Não era nem só por, tipo assim, para as pessoas saberem, mas para eu saber também. Porque, cara, a quantidade de gente que eu já escutei falando assim, eu não posso declarar imposto de renda porque eu tô ilegal, ou porque eu tô com visto de estudante, porque eu tô com visto de turista. Eu falo assim, mano, não tem como isso ser real. É sério, eu pensava comigo, eu falava, não tem como isso ser real. Isso é uma outra coisa importantíssima que eu vou falar pra vocês, tá? Ah, eu não posso declarar porque isso vai me prejudicar. Quem te falou isso? Às vezes você pode ter escutado isso de um contador ou de uma contadora. Isso pode ter acontecido, não vou dizer que não. Mas nem todo mundo tem conhecimento de como estruturar a coisa, é o que a gente estava falando aqui no começo. Existem formas, sim, de estruturar de uma forma que não vai te prejudicar, uma forma que, não só fisicamente falando, mas migratoriamente falando, prejudicar seus filhos, prejudicar nada. Então, existem formas de fazer. O problema é que nem todo mundo conhece essas formas. Tanto como eu comentei da cliente que ela veio para mim com o imposto de 2018, se eu não me engano, 2019, e tinha sido feito totalmente errado. Mas por quê? Porque a pessoa não tinha conhecimento de pegar, chegar. Muita gente é padaria, né? Ó, faz um imposto aí, tá aqui, vai embora. E eu não trabalho assim, eu sou completamente contra isso. Que a pessoa tá pelo dinheiro e não. Não, eu sou completamente contra. Tipo, às vezes o cliente fala, tem aí que fazer imposto. Gente, não, aqui não é padaria. Calma, vamos sentar, vamos conversar. Por quê? Existe como fazer. Entendeu? Existem formas de fazer, existe forma de estruturar, mas o problema é que nem todo mundo sabe. Então, tem pessoas que fazem imposto, não estou aqui criticando ninguém, julgando ninguém, mas que não têm esse conhecimento. Entendeu? Que às vezes fala assim, não, vou só fazer imposto, tá tudo certo aqui, vou fazer, vou mandar, tudo bem. Vou aplicar para um tax ID. A pessoa, às vezes, vai prejudicar a pessoa ter o tax ID. Com certeza. Entendeu? Eu já tive cliente que chegou para mim e falou, tá, preciso fazer o tax ID. Tá, mas por quê? Não, porque o fulaninho falou pra mim que eu preciso fazer o Tax ID, que eu preciso pegar um carro, não sei o quê. Mas você não tem não aplicou pro EB3 ou, sei lá, não, apliquei. Eu falei, tá, mas e como é que tá? Não, eu tô aguardando meu social. Eu falei, por que você aplicou pro Tax ID se você tava aguardando seu social? Não, porque ele falou que eu tenho que fazer. Eu falei, não tem. Não tem. Então, assim, é importante você falar com pessoas que realmente sabem, porque às vezes a pessoa não tem esse conhecimento. E não digo nem assim, porque a pessoa é leiga ou não quer ter o conhecimento, mas por exemplo, eu trabalho muito com brasileiros, então eu sei qual é a situação dos brasileiros, o que aperta mais o calo, o que eles fazem com questão de visto, com questão de empresa, com tudo isso. Então, às vezes a pessoa está acostumada só com aquele cliente americano, que é funcionário e que tem um dependente, that's it. Aí chega uma pessoa, não, eu tenho empresa, eu declaro imposto no Brasil, eu tenho renda de aluguel lá, eu tenho isso, e a pessoa não sabe como agir. Como agir. Porque não é o costume. Entendi. Então, pode acontecer, não estou julgando ninguém, mas é importante você saber uma pessoa, falar com uma pessoa que saiba a sua situação. Como a gente estava falando, é a sua situação, o seu. É porque tem muita gente que chega aqui falando assim, eu não vou me consultar com brasileiro, eu não vou fazer nada com brasileiro, porque a fama é que brasileiro corta o pescoço de outro, bota a faca nas costas do outro brasileiro. Mas é o que eu falo aqui direto. Gente ruim tem toda a nacionalidade. Você tem que procurar as pessoas que são boas, entendeu? E essa é a ideia. Tipo, eu não vou convidar uma pessoa que eu não conheço pra vir aqui falar. Eu conheço o seu trabalho, eu gosto do seu trabalho e por isso que eu te trouxe aqui. Da mesma forma com as outras pessoas. São pessoas que eu sei que, vão parar e vão ajudar, vão parar e vão ouvir. Lógico, todo mundo tem que ganhar dinheiro, então você tem o seu preço e tal. Mas não é uma coisa de só estou ganhando dinheiro, por isso estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo, ganhei meu dinheiro, mas estou prestando atenção no seu caso, eu vou analisar o seu caso, eu vou fazer o melhor para o seu caso. É um serviço personalizado. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa muito, mas muito importante. Muito. Lá e eu falo pra gente, eu vou levar tempo. Eu não vou te atender aqui, não vem trazer pra mim teus dados aqui, os seus papéis aqui na minha frente que eu vou fazer. Não vou. Me dá. A gente vai, eu quero fazer simulação, eu quero saber exatamente qual é o seu cenário, porque às vezes eu tô lá fazendo imposto, ele me manda, sei lá, fiz a contabilidade, o cara me mandou, né, o renda e despesa dele, aí deu 30 mil, tá, mas o que você quer da vida? Mas a pessoa, não, eu quero comprar minha casa, eu tô juntando dinheiro. Não, então eu não vou declarar o imposto de 30 mil, você não vai comprar sua casa. Então, assim, a gente tem que ter saber de fato qual é o seu histórico, o que você está fazendo agora, quais são os seus planos. Porque tudo isso, imposto de renda, gente, vai impactar tudo na tua vida. Entendeu? Se você deve para a Receita, vai impactar para você comprar uma casa, para você ter um cartão de crédito, tudo. Se você quer alugar um lugar, eles vão te pedir seu imposto.
para saber quanto você ganha. Daí você quer comprar uma casa, eles vão te pedir imposto. Então, isso afeta a sua vida toda. E não só isso, às vezes o imposto é declarado errado, eu tive cliente que teve que pagar 14.900, se não me engano, de multa por coisa errada que foi feita. Nossa Senhora. Essa outra que teve que pagar 3. Então, assim, a gente não tá falando aqui só de você não conseguir alugar um lugar ou de você não conseguir comprar sua casa. A gente tá falando de dinheiro, a gente tá falando do seu dia a dia, entendeu? Às vezes Do seu suor e sangue que você deu ali pra conquistar Não é. essas coisas. Não, e às vezes você não tá preparado. Do nada, pá, chega 14 mil. 14 mil você vai pagar. Vai fazer o quê? Gente, 14 mil? Pode levar. Pode. Queria te perguntar. Outra coisa que eu queria te perguntar é a questão de quais são as datas que você tem para entregar cada imposto. Então, tipo assim, para entregar o pessoal das empresas, como é que funciona essa parte? Tá. A gente tem alguns impostos, né? Então, a gente tem a LLC Solo Member e a Partnership. Partnership é quando ela tem 2 sócios ou mais. Partnership é março 15. É S-Corp, que é um tipo de empresa, também março 15. Corporação, abril 15. Individual, abril 15. A LLC Solo Member entra dentro do individual, então também fica abril 15. Aí a gente tem o Annual Report, que é 1º de maio de todo ano, tem que declarar. E o imposto da pessoa física não residente, junho 15. E aí todos eles a gente pode pedir uma extensão de 6 meses. Então você ganha 6 meses mais pra poder fazer. E tem um preço para poder fazer isso tudo? Tipo assim, tem uma taxa? Que, por exemplo, você vai mandar um documento para imigração, você tem que pagar a taxa do governo mais a taxa da pessoa. Para fazer com você tem, não para fazer com você, mas para fazer esse processo você tem que pagar para poder enviar para eles? Tem que pagar para mandar a extensão, tem que pagar para mandar o imposto, tudo que você paga, né? Qual que é mais ou menos o valor das taxas? Você diz de preparação, né? Não a preparação você já falou qual é o seu preço, o quanto você cobra, para poder enviar para lá. Tipo, o governo tem um valor? Não, isso está incluso no valor que a gente cobra. Aí vai depender de qual tipo de empresa, vai depender, tudo depende. Tem na ENEL, a gente também pode aplicar para extensão, então vai depender do tipo de imposto mesmo que a gente vai fazer a extensão, né? Ou o envio do imposto, cada um tem uma taxa. Entendi. No report também tem taxa, tudo tem taxa. Uma outra coisa que as pessoas, que eu escuto muito é tipo assim, eu não vou virar cidadão americano porque eu vou ter que pagar imposto de renda nos Estados Unidos e no Brasil. E aí ainda pior. Quanto que isso tem de verdade? Não, gente. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então vamos supor que eu sou cidadã brasileira, tenho renda no Brasil, também essa é a questão, tá? Porque às vezes a pessoa é brasileira, tá? Ela vem pra cá, vem pros Estados Unidos, mas não tem mais nada no Brasil. Ela dá saída definitiva no Brasil, acabou ali, ela não tem que declarar imposto. Você só vai declarar imposto no Brasil se, deixei meu apartamento lá alugado, ou de repente tem uma empresa no Brasil e continua recebendo distribuição. Então, no caso de você ter uma renda no Brasil, tá? Quando você tem uma renda no Brasil, vamos supor que você tenha lá uma distribuição de lucros, ou que você receba uma aposentadoria, o que acontece muito, né? A pessoa se aposenta e vem pra cá, você recebe a renda, né? Seja lá qual for, e você paga imposto em cima disso. Tá? Então, vamos supor que você recebeu lá 100 mil, pagou 10 mil de imposto. E aí você vai declarar o seu imposto nos Estados Unidos. Tá? No imposto dos Estados Unidos, você teve aqui uma empresa, um salário, alguma coisa assim. O imposto do Brasil, ele basicamente vai ser refletido no imposto daqui. Ou seja, os 100 mil que você teve de renda lá, a gente vai transferir para dólar, obviamente, né? E a gente vai colocar no seu imposto de renda aqui. E o valor que você pagou de imposto lá, a gente também inclui ele aqui. Então, não vai haver uma uma taxação dupla. Não vai haver uma dupla taxação, porque você já está pagando imposto no Brasil. Então, quando a gente... claro que tem que ser feito da forma correta. Mas quando você coloca a sua renda no Brasil no imposto aqui, você informa que essa renda ela é do Brasil. Ela não é renda dos Estados Unidos. Você informa que você tem uma renda de aluguel no Brasil. Entendi. E que você, em cima dessa renda de aluguel do Brasil, você pagou lá $2.000 em cima dessa renda. Então, ele meio que zera. Entendi. Ele vai abater o valor de renda que você tem com o valor que você pagou, ele tá zerado, tá? É claro que assim, o que acontece muito, que é uma coisa que as pessoas têm que ter um pouco de cuidado, lembre que lá no começo do nosso podcast a gente falou que o imposto de renda da pessoa física aqui, ele varia de acordo com a renda que você recebe. Então, vamos supor que aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu tive só $30 mil, eu tinha que estar pagando aí 12% de imposto. Só que lá no Brasil, você teve mais 50%. Então, esses 12% ele vai passar a ser a 20%.
Então, 20% de imposto. Então, de fato, pode haver, não vai haver uma bitributação, não vai haver que você vai estar pagando imposto em cima da renda do Brasil, não é isso. Mas como o valor de renda que você tem, como o valor de renda seu são patamar, vamos colocar assim, a classe baixa, a classe média, a classe A. Então, você estava numa classe baixa aqui. Quando você colocou a renda no Brasil, você foi para a classe média. Então, você, na renda Estados Unidos, você vai ser taxado ali na classe média. Então, pode ser que você pague um pouco mais de imposto, mas por conta da combinação das suas rendas, o seu rate, a sua porcentagem de imposto federal ele muda, entendeu? E se você é, por exemplo, cidadão dos Estados Unidos e aí você vai morar no Brasil e você não tem mais renda aqui, você tem que, de qualquer forma, declarar o imposto de renda aqui? Só se você não der saída definitiva. Como é que se dá a saída definitiva? Basicamente, você tem que abrir mão da sua cidadania americana. Mas aí se você tá no Brasil, recebendo renda no Brasil, e aí você paga todos os impostos lá, você só avisa aos Estados Unidos, ó, tô recebendo isso aqui pagando, você não tem que pagar imposto de novo. Aí vai acontecer aquele zerado, né? Então, eu vou colocar aqui no seu imposto daqui que você não é residente, primeiramente. Então, vou dizer que você é americano, se você recebe renda no Brasil. E vou colocar lá que você recebeu 100 mil e pagou 10 mil. Ele vai zerar, você não vai ter que pagar nada. E é o mesmo raciocínio para todos os outros vistos? Outros vistos? Tipo, turista, estudante, se a pessoa está pagando imposto de renda aqui, por exemplo, na empresa, que a gente estava falando como investimento. Como é que ela declara isso no Brasil? Ou... O correto, muita gente não faz, mas o correto era colocar essa renda Estados Unidos, ela refletir no Brasil. Nesse caso, quando a pessoa é, por exemplo, estudante, ela não entra como residente. Mas a pessoa mora aqui, não importa. Ela tem um status de estudante aqui, que ela está aqui só por conta da situação dela. Então, porque ela está estudando. Nesse caso, ela não entra como residente. Então, ela vai declarar imposto como não residente. Então, ela só vai informar. O não residente, ele não informa a renda de outros países. A não ser que ele seja americano, obviamente. Mas ele não sendo americano, ele só vai informar a renda que ele tem dentro dos Estados Unidos. Então, nesse caso, não entra Brasil. Entendi. E também é a mesma coisa. Ele deveria, claro, declarar a renda de Estados Unidos lá. Exato. Mas eles não são sincronizados, não são vinculados. Os impostos, eu digo, né? Eles não são... E quando a pessoa está no processo de green card ou alguma coisa assim, tipo, não recebeu o green card ainda, mas ela está em processo, então ela está com work permit, ela está com social, tem processo que demora 1 ano, tem processo que demora 2. Como é que faz o imposto de renda nesses casos, assim? A Receita Federal tem uma lei que ela é a lei de dias nos Estados Unidos, basicamente. Então tem um cálculo. Tá? Então, no primeiro ano, falando de 3 anos para trás, né? Hoje a gente falaria 24, 23 e 22. Então, no ano anterior, você não pode ter passado aqui metade de 365 dias, ou seja, 6 meses. Se você passou mais de 6 meses aqui, você é considerado residente. A não ser que você você esteja como estudante, você seja professor ou você esteja aqui por condições médicas. Então, no caso desse, vamos supor que a pessoa veio no ano passado, em 2022, aplicou, e aí ela tá esperando, não tem cara ainda, não tem nada. Só que fazendo esse cálculo, então o primeiro ano é metade, o segundo ano, né, é 1/3, no outro ano é quase nada. Então, quando a gente faz esse cálculo a gente tem que fazer dos dias que a pessoa está nos Estados Unidos, se ela ultrapassar esse cálculo, esses 365 dias aí na ela zona, vai como residente. Aí ela vai entrar como residente. Isso é uma coisa que ela tem que prestar muita atenção, porque isso muda a data até de entrega do imposto de renda, né? Muda a data. Você estava falando, 15 de abril é o dia que você tem que entregar como pessoa não residente, 1º de junho. 15 de junho. 15 de junho. Então, tudo muda. E não só isso, muda também a taxa. Porque o residente, ele paga uma porcentagem que é muito mais baixa do que o não residente. Então, tudo isso ele vai te afetar. Por isso que é importante, além de você estar de olho, né, na situação, você também saber onde você se encaixa e onde não. Porque, sim, pode ter essa diferença. E são 2 impostos completamente diferentes, 2 taxas completamente distintas. Que loucura. É bem diferente. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para os nossos espectadores? Não, só isso mesmo, gente. Não façam nada sem vocês saberem o que estão fazendo, entendeu? Procurem os profissionais certos. Independente se você já está aqui, independente se você está querendo vir. A gente não está falando aqui só de uma questão financeira, mas sim de planejamento. Tá? Então, quando a gente fala, eu tenho que fazer um planejamento tributário. Sim, tem que fazer planejamento tributário, financeiro, tem que se planejar tudo para vocês não se prejudicarem, porque o que a gente mais vê são pessoas sofrendo real, né? Porque quando a pessoa tem que pagar lá, como a gente comentou do carro, 27% de juros, a gente não tá falando só de uma questão financeira, isso pode, às vezes, prejudicar você em casa, né? Com as crianças, com tudo. Às vezes você acha que a criança vai chegar aqui e vai ter creche, como tem no Brasil, não tem. Você vai chegar aqui e vai ter um SUS, não tem. Então, é muito importante que vocês
mesmo que Se gaste um preparem. pouquinho mais, exatamente, se preparem, façam consultorias, façam reuniões, saibam o que te espera. Porque, inclusive, uma coisa que eu queria falar, muita gente acha que a gente acha dinheiro em árvore. Já ouviu esse estado? Já. Até nos Estados Unidos, a pessoa acha que você vai ali na árvore e pega dinheiro. Porque é exatamente isso que é, como eu tinha falado, que é extremamente importante isso que você está fazendo, que é mostrar qual é a realidade, né? Porque a pessoa acha que vai chegar aqui, vai ter SUS, vai ter carro baratinho, que no Brasil não tem, né? Mas, enfim, vai ter várias coisas que a gente não, na verdade, Não não tem tem. lá. Então é importantíssimo vocês assistirem mesmo o podcast, vocês falarem mesmo com todo mundo, assim, o máximo de informação possível que vocês puderem. E, Pega. de novo, fala com todo mundo, vai falar todo mundo que sabe. Que sabe. Não vai falar com uma pessoa que está na mesma situação que você. Ah, eu vi o vídeo de Ciclano. Ciclano tá querendo ganhar like. Aí ela tá querendo ganhar like? Tá querendo ganhar like. Ela tá querendo ficar famosa com o podcast? Tô. Mas não é a base de qualquer coisa. Eu quero essas coisas porque eu quero que as pessoas tenham informação. Porque o que acontece? O cara que vai lá e mente falando que você vai chegar aqui e comprar uma Lamborghini, ele ganha 1 milhão de likes e ele influencia 1 milhão de pessoas e vem um monte de gente pra cá. Eu quero ter fama, pelo real. mas não é pelo real, é porque eu quero ajudar. Porque o único jeito de eu ajudar as pessoas que estão vindo pra cá é se muitas pessoas me virem. Eu não comecei isso aqui porque eu quero ser famosa, eu quero ser influencer, eu quero ficar postando vídeos de blogueira no Instagram. Eu comecei isso aqui porque eu realmente me dói, é o que você falou. Me dói. Me dói ouvir gente que está sendo passada a perna. Me dói ouvir história de pessoas que perderam documentos que não declararam imposto de renda ou que perderam tudo porque tiveram que se resolver para poder. Entendeu? Então, isso me dói. Isso é uma coisa que eu fico chateada. Eu fico mal, sabe? A história que eu contei aqui do meu amigo, que o cara passou a perna. Essas coisas me machucam. Eu não gosto de escutar essas histórias. Não é que eu não gosto de escutar. Eu não gosto que isso tenha acontecido. Então, assim, a ideia é ganhar seguidores, ganhar coisa, mas não por mim. Mas pelas pessoas. Porque se eu não tiver gente me ouvindo, gente me seguindo, gente, eu não vou chegar, não. Vai ser a mesma coisa que deixar o vídeo no para ninguém ver, privado. Não resolveu. Então, assim, tem muita gente por aí que quer vender muita coisa, que quer vender uma fantasia que não existe, e vocês precisam escutar pessoas que estão no mercado, pessoas que nem a Tati, que se importam, que fazem um atendimento personalizado, que se dói com a história de gente que está sendo tirada vantagem. É isso que vocês precisam. Pega, eu preciso fazer imposto. Quem faz imposto? Você pode pedir uma recomendação de pessoas que fazem imposto. Quem que tem um nome repetido nessas recomendações? Quanto tempo essa pessoa está no trabalho? Então, se informe, pega o profissional e pergunta para ele há quanto tempo ele está, o que ele faz, por que ele faz o que ele faz. Porque senão não adianta. Assim, é a mesma coisa que a gente já tinha falado antes. Vai perguntar de conselho para relacionamento para gente solteira, não adianta nada. Não adianta. Se for o caso, escuta 2, 3, 4, 5, 6 pessoas da mesma área até você se sentir confortável e falar, não, tudo bem, isso daqui eu me sentir mais segura. Veja bem que existe uma diferença entre se sentir segura e a pessoa falar o que você quer ouvir. Isso também é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a pessoa, não precisa declarar imposto, vou seguir essa aqui, porque essa aqui é o que eu queria ouvir, não quero declarar. Não, você tem que se sentir segura, saber, a pessoa tem que saber o que tá falando. E você que tem que escutar 3, 4 pessoas, escute 3, 4 pessoas, mas faça a coisa da forma certa, porque isso custa muito caro. Porque pode ser melhor agora, mas depois dói. Porque o certo é o certo mesmo que doa, mas lá na frente ele vai te trazer o benefício que o errado, que é doce, não vai. Então, a Tati tem um monte de exemplo aqui de gente que perdeu documento, que perdeu oportunidade, que foi chamado no IRS, né? Podia ter sido preso, que podia ter acontecido um monte de coisa só porque a pessoa não tinha informação ou porque a pessoa se negou a escutar o que era certo. O que deveria, exatamente. Então, é muito importante isso, escutar mesmo, correr atrás, porque é muita coisa envolvida. Muita coisa. Tati, antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu venho fazendo para todos os convidados. Que é o seguinte: se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que você mudaria? O que eu mudaria no mundo? Qualquer coisa. Gente, isso é difícil, porque a gente quer mudar tanta coisa. Mas é uma coisa só. Ok, o que eu mudaria? Eu acho que eu mudaria o acesso ao conhecimento. Como assim?
Porque tem muita gente que é leiga em muitas coisas e acaba, assim, não conseguindo sair, né? Sair daquela... Às vezes a pessoa vive ali, sabe? No básico, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. E ela acha que aquilo ali é ok, que aquilo ali é o real. Que aquilo ali é o super. Que aquilo ali é a realidade dela. E tá tudo bem, ela não sabe o que que é. Ela só come arroz e feijão, ela não sabe o que que é comer uma carne que ela nunca comeu. Então, eu acho que não seria nem a pobreza nesse caso, porque eu acho que a gente é capaz de mudar nossa realidade. Então, a partir do momento que as pessoas têm acesso à informação, o mundo inteiro seria diferente. Mas aí você fala acesso à informação, tipo o quê? Internet? Não, conhecimento mesmo. Porque acesso à internet é muito relativo, né? Então, às Uhum. vezes a gente tá ali com acesso à internet e aí a pessoa tá, sei lá, vendo Reels no TikTok, de gente fazendo um monte de Besteira. merda, né? Não é isso. Mas eu digo acesso ao conhecimento mesmo. Por exemplo, na escola, eles não ensinam sobre finanças ou sobre relacionamento, como você se portar com as pessoas. E isso te custa, às vezes, relacionamentos maravilhosos. É. Isso te custa, às vezes, a pessoa vira adulto, a pessoa começa a trabalhar, a pessoa não sabe mexer com dinheiro, a pessoa se endivida, e às vezes a pessoa fica tão traumatizada, a pessoa se mata. Então, eu acho que o acesso à informação, nesse sentido, não o acesso à internet, mas que as pessoas saibam o que que é o mundo, o que que tem do lado de fora, sabe? Como lidar com as pessoas, como tratar o dinheiro, o conhecimento mesmo, sabe? Conhecimento de vida, né? Conhecimento de vida, porque às vezes você julga as pessoas também, a pessoa fez isso e isso, só que sua realidade é tão diferente da dela, que você não consegue, a pessoa não tem o conhecimento de saber que ela não tá fazendo isso pra te atingir, ela tá fazendo isso porque ela não tem esse conhecimento que você tem. Ela não teve a base que você tem. Eu sempre falo para as pessoas que estão em qualquer relacionamento, assim, tipo, às vezes com a mãe, você tem que primeiro parar para pensar em o que que você pode mudar em você. Exato. Você tem que pensar no que você pode mudar em você. O que que você tá fazendo para esse relacionamento. Lógico que tem gente narcisista, não tem como, mas você tem que sempre voltar, buscar o conhecimento. Quem tem o conhecimento tem a responsabilidade de mudança. Exatamente. Então, se você quer que o mundo mude, você tem que trazer esse conhecimento para você tem que mudar e buscar essa mudança no mundo. Exatamente. É a mesma coisa da mãe com o filho. Eu sei que se meu filho comer doce à noite, tá errado. Ele não sabe. Ele vai lá e ele vai comer. Cabe a mim, que sei da coisa, pegar e falar pra ele, você não pode fazer isso. Ou não ter doce. Não, tá doce. Pronto. De alguma forma, você tem que ensinar. Então, o conhecimento, ele muda tudo. A responsabilidade é sempre de quem conhece. É igual, por exemplo, como a responsabilidade é sempre do comunicador. Se tem uma pessoa que não tá te entendendo, é porque você não tá comunicando com ela direito. No nível dela. Se você precisa que ela te entenda, você precisa, por exemplo, a pessoa não tá entendendo as palavras que você tá falando. Usa umas palavras menores, mais fáceis, mais simples. Explica. Eu já falei isso, tem um cara aqui que faz um negócio de condomínio, que ele entende muito, assim, dos empréstimos que fizeram e das obras que estão fazendo por aqui, não sei o quê. E aí, só que eu não tenho conhecimento de nada disso. E a minha mãe tem um certo conhecimento, mas no Brasil. Então, quando ele veio começar a falar, eu falei, olha só, moço, peraí, você tá usando um monte de palavra que eu nunca vi na minha vida, porque é um monte de termo que eu não sei, porque eu nunca tive acesso a essas coisas. Então, me explica como se eu fosse uma criança de 6 anos. Pronto, tá vendo? Pronto. Porque se você me explicar do jeito que você tá me explicando, eu não vou entender. Só que ele, por exemplo, não parou pra pensar nisso. Como eu sou uma pessoa comunicativa, eu sei que existe essa diferença linguística. Então, eu avisei pra ele, a responsabilidade é sua me fazer entender. A minha linguagem é essa. Se vira? E é isso, entendeu? Não, é exatamente isso. É a responsabilidade de quem tem o conhecimento de passar e de mostrar o que é certo e o que é errado. Exatamente. Isso. Gente, quem gostou da Tati aqui, curte, comenta, compartilha, pede pra ela voltar. Deixa nos comentários mais perguntas. Quem sabe a gente não faz uma live ou um outro podcast respondendo as perguntas que ficaram do vídeo, né? E, Tati, muito obrigada por ter vindo. Você é maravilhosa. Você também. É isso, muito obrigada. Obrigada. Espero que seu podcast tenha o maior sucesso do mundo. Também. E espero voltar. Quero que o povo pergunte mesmo, porque é bom a gente saber também o que eles querem saber, né? Gente, no bastidor ela me contou, pede pra ela voltar. Eu falei com ela pra eu fazer um podcast só das histórias só que ela tem. Só dos problemas. Gente, é tanta história interessante assim que você fica assim, ó. Que ela tava me contando, eu tô aqui, ó.
Então é isso. É mind-blowing. É mind-blowing, faz a exatamente. cabeça explodir. Então, pede pra ela voltar, deixa as perguntas de imposto de renda, de tudo aqui. Eu vou deixar o Instagram da empresa dela, que é... Sim. fala da sua empresa, Tails Accounting. Eu tenho. É uma empresa, chama Tail Accounting. Em português, Contabilidade dos Sonhos, né? E abri tem alguns anos já. Fiz aniversário dia 5. A empresa fez aniversário, tô muito feliz. E, enfim, agora tenho a Rô, que me ajuda pra caramba também nos atendimentos, em tudo. É assim, meu braço direito. Tem umas outras pessoas também que estão no Brasil, que estão aqui, que ajudam bastante a gente. Eu só tenho a agradecer, assim, a todos. As pessoas que estão na empresa, que me ajudam, os clientes também, porque são, assim, que nem a Helena, super fiéis e independente, às vezes, né, tem anos que acontece alguma coisa ou outra, mas sempre voltam e, enfim, confiam no meu trabalho, isso é extremamente gratificante, por isso que a gente tá aqui, por isso que a Tail tá aqui eu amo a empresa, né? Ela meio que já fez toda a propaganda dela, dando fazendo esse podcast com todo esse conhecimento que ela tem. Gente, não tem como. Eu já era apaixonada, tô mais. Então, assim, pra mim, quem quer fazer imposto de renda aqui nos Estados Unidos tem que fazer com você. Então, eu quero. isso é uma... Prometo que é a última, eu vou te deixar embora. O imposto de renda é federal, né? Então, não importa qual estado que você esteja, vai ser sempre feito da mesma forma. Então, você pode atender em todos os estados ou não é assim que funciona? Eu posso atender em todos os estados, eu tenho minha licença federal e alguns estados pedem uma licença estadual, mas eu também tenho elas. Mas para a pessoa, né, no caso para o cliente, para o taxpayer, né, que a gente chama, isso muda. Então, por exemplo, em Nova York, o estado também cobra imposto. Então, lá você paga imposto federal, para o federal, que é geral, aquilo que a gente estava falando de começar 10% até 37%, dependendo da sua renda, mas você também paga imposto estadual. Aqui só de Nova York não tá bem. Exatamente. Aqui na Flórida a gente não paga imposto estadual. Então tem alguns estados, inclusive eu vou falar sobre isso também, não sei se esse mês, mas talvez no próximo. Alguns estados são sem taxa, não tem taxa, não existe uma taxa para pessoa física. Existe para empresa, mas não existe uma taxa para pessoa física. Outros estados existem e elas são altas às vezes. Então às vezes a pessoa fala assim, vamos mudar lá para Nova York, é mais em conta. Bom, Nova York não é um exemplo bom, porque lá é tudo muito caro. Eu ia falar Nova York não é um bom exemplo. New Jersey. Pronto. Nova Jersey. Tem alguns estados que são mais em conta o custo de vida, mas você paga um imposto. Então, assim, tem que pesar isso também. Quando a pessoa estiver vindo, quando a pessoa tá aqui, tô pensando em me mudar para tal lugar ou para outro lugar, isso também é extremamente importante, porque às vezes a pessoa se muda. E eu tive cliente que ele foi para Nova York, na hora de fazer imposto, ele o que eu faço? Eu falei, não vamos mudar, vou continuar na Flórida. Continua na Flórida, porque ele recebe muito, então pagar imposto em Nova York é muito caro. Vai sair um custo muito alto. Compensável manter um aluguel aqui. Por isso tem muita empresa que, tipo assim, tem um escritório gigante em Nova York, mas a base é na Flórida, né? Exatamente. Porque justamente isso. Tem estados que a gente paga imposto estadual e tem outros que não. O federal, ele não vai mudar. Tá? Se você tá na Flórida, a taxa vai ser a mesma. E as regras também, né? Claro. Mas o estado, ele muda sim. Tem estado que tem estado que exige seguro de saúde. Tem estado que deixa você abater o aluguel, né? Tem estado que não. Então, assim, cada estado tem a regra federal que você tem que seguir, mas cada estado tem sua regra também. Isso é uma coisa extremamente importante, bem lembrado. Porque eu me veio na cabeça aqui assim. Gente, então é isso, ó. Então, parte do financiamento, do planejamento financeiro é imposto de renda. O imposto de renda é uma coisa importante. Você tem que analisar isso estado por estado. E Tails Accounting, para poder te ajudar vocês nisso, né? Se for... Eu recomendo, então já tá aí. Dá um teste, ó, bem. Ela tem um Instagram que ela vai postando os vídeos das atualizações para você também entender o que tá acontecendo, como fazer. Manter atualizado, manter atualizado, não perder data, a gente tá tudo ali. E também sempre postando, né, sobre as novas informações, sobre as novas regras, né? Que a gente sempre mudando também. Taxas que estão mudando, então é legal se manter informado, como eu falei, o que eu mudaria no mundo é o conhecimento. Então, quanto vocês puderem se manter informado, que é extremamente importante para tudo. E eu vou continuar me informando aqui. Então, tá bom, galera? Beijo. Foi um prazer estar com vocês dessa vez.